O Shikamaru parece ter percebido que as memórias dele foram manipuladas, né? O que significa que as coisas estão melhorando pro lado do nosso menino Boruto. Ao menos é o que querem que a gente pense. Mas não se engane, pode ser que tenha alguém manipulando o Shikamaru, o Boruto e até você. E esse alguém é Amado Sanzu. Vem comigo entender. Hey, Next Trunks, Peter aqui. Galera, no capítulo 6 de Boruto 2 Blue Vortex, tem que falar devagar porque senão não sai. A gente descobriu que o Shikamaru já tá ligado que fizeram alguma maracutaia na mente dele. Trouxe pra vocês isso. Ele se ligou que o Boruto, na verdade, é o filho do Naruto e que ele tava sendo acusado injustamente esse tempo todo. Mexendo enfim, mexendo na memória de todo mundo. E aí, percebendo isso, ele já se prontificou pra ajudar o Boruto. Porra, esse cara é maneiro pra caralho. Inteligente. Mas mais inteligente do mundo, né? Do universo de Naruto, com certeza. Mas se eu disser que, na verdade, isso não foi um feito de inteligência do Shikamaru? E se eu disser que o Shikamaru nada mais é que uma pecinha de xadrez no grande tabuleiro de outra pessoa? E se você deixar o like? Porra, essa eu te peguei de surpresa. Vai que, né? Pô, se largar o joinha pode melhorar pra caramba. E eu digo o seguinte, botando o joinha agora, tua inteligência vai passar a do Shikamaru. É isso que eu desejo pra você. Capricha nesse joinha. Obrigado, galera. Vamos lá. Sim, é verdade que o Shikamaru percebeu que as memórias dele foram manipuladas, né? E nisso, ele já agiu, percebeu e já agiu. Ele já botou Ino na jogada e foi contra as leis de Konoha, pedindo pra ela fazer uma ligação de telepatia diretamente com o Boruto. Ou seja, o Hokage querer conversar sós com o suposto assassino do Hokage anterior já seria considerado uma traição gravíssima, entende? Então, lógico que ele tá entendendo que alguma coisa mudou. Principalmente quando a gente vê que Konoha e o País de Fogo, no geral, tá pouquíssimas ideias com o Boruto, né? Eles querem realmente que ele seja morto sem papo, não tem essa. Encontrou o Boruto, passa o cerol. Mas mesmo assim, o Shikamaru decidiu conversar a sós com o Boruto, por baixo dos panos, entende? Porque ele tem certeza que as coisas estão erradas. Tem algo de errado que não tá certo aí. Mas pode ser que isso tudo esteja indo de acordo com os planos de outra pessoa. Pra entender isso, a gente vai precisar dar uns passinhos pra trás assim, ó. E ver como é que foi que o Shikamaru começou a suspeitar das próprias memórias. Ao longo desses 3 anos de time skip, o Shikamaru não teve um dia de paz. Isso por quê? Porque quando todo mundo sabia, com certeza, que o Kawaki Uzumaki, o filho do Naruto, tinha sido uma vítima do maligno Boruto, que foi o cara que matou o antigo Hokage, tinha uma pessoa que não parou de encher o saco do Shikamaru. A Sarah do Uchiha tava lá, tava o tempo todo batendo cartão, o dia inteiro na sala do Shikamaru, sempre batendo na tecla de que o Boruto era inocente. Isso porque, diferente de todo o resto do mundo, a Sarada não foi afetada pela onipotência. Ela sabia quem o Boruto era de verdade, entende? Mas o Shikamaru não. Pro Shikamaru, a Sarada tava maluca, tipo a Sarada que foi afetada, não ele. Afinal, ele se lembrava claramente de ver o Kawaki Uzumaki como um genin de Konoha por anos, de ver o Kawaki nas vezes que ele ia lá jantar na casa do Naruto, e ele se lembrava também de ver o Boruto como um moleque mal educado, com quem ele nunca foi com a cara. Ele viu esse moleque chegando em Konoha depois de ser resgatado lá da cara, e ele se lembra de ter visto ele fugindo depois de dar um sumiço no Naruto e na Hinata. Então, mesmo com a Sarada batendo na tecla todo dia, o Shikamaru nunca acreditou, e até chegou a fazer a Sarada voltar pro posto de genin. Ela era uma chunin e voltou a ser uma genin. Mas uma coisa específica fez o Shikamaru mudar de ideia: Amado Batista. Digo, Sanzu, né? Porque assim, galera, no capítulo 5 a gente vê uma conversa entre o Amado e a Sumire sobre o Boruto ter aparecido em Konoha no ataque do Cold dos Garras Sujas, né? Nisso, o Amado começa a atacar na mesa todas as evidências de que tinha algo errado nas memórias dele. Corpo do Kawaki totalmente modificado pelo próprio Amado, o fato do karma do Kawaki carregar os dados da filha do Amado. Por mais que a onipotência seja um poder que vai apagar qualquer dúvida na cabeça das pessoas, o Amado conseguiu perceber que a memória dele tinha sido alterada quando ele analisou essas evidências, né? Então, como um cientista, ele analisou as evidências que eu falei e chegou a essa conclusão. Lógico, o cara tem que fazer isso, cientista. Só que pra ele, galera, não importa quem é o Kawaki e quem é o Boruto, não. Ele só quer saber dos dados da filha dele, que estão no karma do Kawaki. De resto, ele quer que o mundo se exploda, dane-se. E o Shikamaru ouviu toda essa conversa porque tinha uma câmera lá no laboratório do Amado, um verdadeiro Big Brother Konoha. E foi exatamente por ouvir o Amado que o Shikamaru passou a desconfiar das próprias memórias e passou a se aliar com o Boruto. Percebeu o gatilho pro Shikamaru? Mas isso tudo não parece meio suspeito, galera? Para e pensa. Faz assim agora, ó. Igual o detetive. Tá fazendo? Beleza. Porque assim, sempre me pareceu suspeita essa ideia de que o Amado tenha sido afetado pela onipotência. A gente tem que lembrar de quem o Amado é. Ele é o Batman do mundo ninja, um cientista genial que tá sempre passos à frente de qualquer um. Ele foi essencial para a derrota do Jigen. Foi a ele que usou os poderes da onipotência para afetar a cabeça de todo mundo do planeta inteiro. Mas quem que deu os poderes para ela?
Exato, o próprio Amado safado. Ele de alguma forma teve acesso ao corpo descartado pelo Shikai Otsutsuki, né? Que o Otsutsuki transcendeu e jogou fora o próprio corpo. E com isso ele criou ciborgues com potencial pra colocar o próprio Jigen no bolso. Ele que botou os poderes no Daemon. Ele que botou os poderes na Eida, porra. Até as faixas de garra do Cold tem dedo do Amado. E tendo sido ele o cara que deu pra Eida esses poderes, porra, né? Me parece um pouquinho suspeito. Muito suspeito que ele não tenha se preparado pra evitar ser afetado por esses poderes. Ele deu os poderes pra Eida, não vai fazer um plano de contingência? Pô, o Batman tem um, ele não vai ter? Considera quem ele é. Ele é o cara que botou limitadores nos poderes do Cold. É o cara que botou um comando de desligamento na Delta e até no Kawaki. Galera, pensa, por favor. Esse cara que tá sempre tão calmo, tá sempre tão preparado pra tudo, não iria garantir que ele não seria afetado pelos poderes da própria criação dele. O cara tá sempre sendo garantido. Em tudo que ele faz, ele se garante com alguma coisa, com um plano B de contingência. Aí vai justamente fazer algo pra não se garantir. Eu acredito que o Amado não tenha sido afetado pela onipotência coisa nenhuma, ok? Eu não vejo motivo pro Amado estar jogando tantas informações pra Sumire sobre as memórias dele estarem alteradas ou coisa do tipo. Porque ele explicou com tantos detalhes pra ela. Por que ele foi apresentando evidências atrás de evidências pra Sumire? Você pode até argumentar que foi ela que perguntou, mas tem que concordar que o Amado se estendeu demais no assunto. Ele, foi despejando informação ali. Ele que deu detalhes que nem mesmo a Sumire pediu. Pra que tanta coisa mais? A não ser que ele não estivesse falando aquilo tudo pra Sumire, mas sim pro Shikamaru. Tá fazendo sentido, não tá? Galera, o Amado é um gênio da tecnologia, então vamos lá. Pra ele descobrir que tem alguém espionando ali, com a câmera escondida, seria muito fácil. E seria, na verdade, uma oportunidade pra ele. Tem alguém agora me filmando, me olhando, eu vai falar algumas coisinhas a mais para que esse cara me filmar vai também prestar atenção. Galera, afinal, se ele sabe que estão assistindo ele, e eles não sabem que ele sabe, o Amado tem a oportunidade, dele entregar informações que seriam vantajosas pra ele. Vantajosas, né? Enfim, então, entregando pra Sumire todas aquelas informações, o Amado tá, na verdade, dizendo pro Shikamaru que as memórias de todos foram alteradas. Mas o que o Amado ganharia com isso? Você deve estar me perguntando isso, não tá? Não! Não? Enfim, que diferença faz pra ele que o Shikamaru saiba ou não as memórias alteradas? Afinal de contas, o objetivo do Amado, pelo menos até onde a gente sabe, é simples. Reviver a filha dele usando o karma do Kawaki. Só que o Kawaki odeia o Amado e não parece que vai colaborar com isso. Mas o que o Shikamaru tem a ver com isso? Fala logo, Peter. Calma, eu vou falar. Bom, a gente viu que logo depois de ouvir o papinho do Amado, o Shikamaru já se convenceu e começou a agir para ajudar o Boruto. Se o Shikamaru já sabe da farsa do Kawaki, logo o resto de Konoha também vai descobrir e a casa do Kawaki vai cair. Caramba, fiz até uma rima, né? Mas a gente viu no papo do Daemon no capítulo 6, né? Que a chegada dos egos do Jubi procurando pelo Naruto já seria algo que colocaria o Kawaki em xeque. Por quê? Porque na teoria, os únicos que sabem que o Naruto tá vivo são o Kawaki, o Boruto e o Sasuke. Se chegasse o Boruto e o Sasuke falando que o Naruto tá vivo, por que o Konoha iria acreditar? Afinal, eles são traidores da vila, inimigos de Konoha. Mas agora, se chega uma outra galera sabendo que o Naruto tá vivo, as coisas vão ficar esquisitas pro lado do Kawaki. Porque essa outra galera não teria motivos pra mentir sobre isso. Então, assim, toda a farsa do Kawaki tá aos poucos desmoronando. De um lado por conta das árvores divinas e do outro lado pelo Amado. Exatamente. Você, fera! Isso deixaria o Kawaki sem opções e sem a quem recorrer. Porque não só os Evos do Jubi seriam inimigos dele, mas toda Konoha. O Kawaki não teria aliado nenhum. Talvez só a Eida e de brinde o Daemon, né? Que já são um baita apoio do caramba. Mas ainda tem a possibilidade da Eida se tocar que o Kawaki é babacão, né? E deixar ele pra lá. Aí sim, Kawaki vai estar sozinho e não vai ter mais ninguém pra recorrer. Exceto pelo Amado. Quem foi que deu os poderes do karma depois que o Kawaki tinha ficado sem força suficiente pra proteger o Naruto? O Amado. E é isso que o Amado pode oferecer quando todo mundo tiver contra ele. Mais poder pra derrotar todos os inimigos. Porque ele só quer proteger o Naruto. E o Kawaki ia aceitar, lógico. Mas claro, com uma condição. Ele teria que deixar o Amado reviver a filha, a Kemi. Então tudo isso seria uma jogada do Amado, tudo. Ele plantaria dúvida na cabeça do Shikamaru, fazendo ele se aliar ao Boruto. Aí com o tempo a confiança de Konoha no Kawaki ia se quebrando, ia desmoronando essa coisa do Kawaki, né? Depois o Kawaki viria até ele para pedir poder, então ele poderia reviver a filha dele. Tudo de acordo com os planos. Todos dançando de acordo com a música do Amato Sanzu. A gente sabe que o safado Kishimoto gosta de fazer esse negócio de um monte de camadas de manipulação. Ele é assim. Antes era a Katsuki manipulada pelo Pen, né? Que era manipulada pelo Obito, que era manipulada pelo Madara, que era manipulado pelo Zetsu Negro, que era manipulado pela Kaguya. Percebe a quantidade de camadas de manipulação?
tudo um esquema de pirâmide. Será que o Amado é a nova Kaguya manipulando tudo, todo mundo pros próprios objetivos? Ou será que tem alguém acima manipulando geral ainda mais? Tipo o Shibuya Tsutsuki. Comenta o que você acha e se essa teoria faz sentido. Já comenta aqui, ó. Comentem. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, ó. Voltei pro cenário antigo, cenário aqui do Brasil. Tava até com saudade, galera. Esse aqui vocês conhecem, né? Tamo junto pra caramba. Já comenta e se inscreve. Vou continuar trazendo pra vocês mais vídeos de Boruto. Até a próxima, valeu, fui!